Vamos lá, povo. Essa manhã a gente quer discutir um pouquinho mais aquele texto de 1 Samuel, capítulo 28. E a gente leu ele bem rapidamente semana passada. E a gente quer esclarecer algumas dúvidas sobre aquele texto, em que Saul vai procurar uma feiticeira para ter um encontro com Samuel. Samuel já havia falecido e ele estava desesperado. Tá bom? Vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse texto ou não? Não? Nossa, eu fiquei com tantas. Não? Então vamos entender algumas coisas. Naqueles dias os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra, a fim de lutar contra Israel. E Aques disse a Davi: tu os que te seguem virão lutar comigo. Davi respondeu a Aques: tu verás o que teu servo é capaz de fazer. E Aques disse a Davi: por isso te colocarei para sempre como meu guarda pessoal. Ou seja, parecia que Davi estaria se aliando ao seu inimigo contra Saul. E aí, Saul desesperado, o que ele vai fazer? Samuel já havia morrido e todo Israel havia chorado por ele. Sepultaram-no em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado os que consultavam os mortos e os adivinhos. E os filisteus ajuntaram-se e vieram acampar em Sunem. Saul ajuntou também todo Israel e acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e apavorou-se. Saul consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: procurai uma mulher que consulta os mortos para que eu vá consultá-la. E seus servos lhe disseram: há uma em Endor. Volta um pouquinho, Silas. Primeiro erro. Primeiro erro. Saul consultou o Senhor. De que forma? De que forma? Correta. Como que a gente consulta a Deus? Olha lá. A gente consulta a Deus dessas três formas. Deus falou comigo em sonhos? Deus fala em sonho ou não? Alguém já teve um sonho assim que Deus falou com você em sonho? Você está casado, isso aí foi um sonho, essa mulher que Deus te deu um pesadelo. Isso é um sonho. Então vamos pensar assim, o que é? Deus fala através de sonhos ou não fala? Fala ou não fala? Fala? Alguém já teve alguma palavra de Deus para o sonho aqui? Alguém já teve, não? Você já teve, Aline? Como é que foi esse sonho aí? Conta pra gente aqui. Como que é isso? Sabe, ele estava assim todo de branco, eu nunca esqueço. Ele estava todo de branco, assim, as pessoas passavam por ele e ninguém ligava. Isso veio no meu coração, que tem muita gente que não se importa, sabe? Para mim foi de Deus, né? Aquele momento foi um momento que Deus falou com você num sonho. Eu trabalhava, eu era seminarista, meio assim. Eu estava começando a ser seminarista, eu estava no primeiro semestre, e arrumei um emprego em Diadema. Aí na hora do almoço ali, tinha as meninas ali do escritório, e tinha umas meninas de uns reteté que giravam o tempo todo, assim, oravam. Um dia me chamaram até para pregar numa igreja dessas, Igreja Batista da Renovação do Espírito Santo, da Unção do Senhor. Era um negócio assim, gente, um negócio Diadema, um negocinho pequenininho. Nossa, eu fui lá, preguei. E aí, porque ela sabia que eu era seminarista, e naquela época assim, você ia pregar mesmo. Aí uma vez a gente estava na hora do almoço,
Uma menina olhou para mim e assim, com a outra, né, a gente estava almoçando junto, ela falou, tive um sonho. Eu falei, que sonho que você teve, filha? Ela falou, sonhei assim, ó. Eu estava na minha casa com a minha família, e aí caiu uma tempestade. Aí veio uma enxurrada. Aí essa enxurrada veio e bateu assim na casa e levou todo mundo. Aí quando a casa bateu na árvore, a gente subiu na árvore e ficou segura ali. Que sonho que é esse, Adés? Na hora, eu pensei duas vezes, eu falei, sabe o que é isso aí? Isso é tua família. Tua família é do Senhor? Não, não é do Senhor. Essa tempestade, essa enxurrada é o pecado, que quer destruir tua casa. E quando levou a tua casa, que você bateu na árvore, a árvore é Jesus. E Jesus quer salvar a tua família. Ela falou, é isso aí. Aí eu falei, gente, eu estou brincando. E agora? Eu fui brincar. Ela falou, e agora? Eu falei, não sei, eu vou ligar para o meu pastor. A gente sai daqui, ele vai te falar como que você é salva. Eu não sabia? Fui fazer uma brincadeira. Estava levando a sério aquele negócio. Mas quando eu falei aquilo, aquela moça começou a chorar ali na minha frente e se converteu a família inteira. Deus falou com ela em sonhos. Deus fala em sonhos. Tem tantos sonhos. O que é Urim e Tumim? O que é Urim e Tumim? Sabe não? Urim e Tumim, na estola do sacerdote haviam aquelas pedras que cobriam eles. Eles jogavam pedras. Quando eles iam consultar a Deus se você fazia ou não, eu não sei o que tinha aquelas pedras. Aí você vai dizer, cartomante? Não sei. Eles jogavam as pedras, eles liam aquelas pedras, Deus falava com eles. Pastor, isso é cartomante? Isso não é jogar carta, não é tarô? Está aí na Bíblia, não era. Por quê? Quando você joga a carta tarô, você fala o que você quiser, se der certo, tudo bem. Ontem no The Chosen, né, nesse capítulo, Jesus ele vai na sinagoga, e aí ele lê aquele texto do profeta Isaías, que o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me chamou para proclamar. E aí ele se auto-intitula Messias, um ungido, escolhido de Deus. E aí aquela sinagoga se revolta e o sacerdote olha para ele e diz, você trouxe uma falsa profecia, você vai ser morto. E aí levam Jesus para o pináculo para empurrar, para jogar pedra. E Jesus diz, não é chegada a minha hora, e ele sai no meio deles. Então quando você jogava Urim e Tumim, se fosse mentira, você ia ser morto. Você quer jogar Urim e Tumim? Acabou. Então olha só, ele consultou a Deus por sonho. Deus falou com ele em sonho? Não. Deus falou para ele por Urim e Tumim? Não. Deus falou para ele por profetas? E aí? Deus falou
falou com você pela palavra? Deus falou com você através da oração? Deus falou com você? Se Deus não falou com você, Deus não falou com você. O que você faz? Você atravessa a rua, vai ali na frente. Você sabe o que tem ali na frente? Aqui da igreja, não? O que tem lá, Tiago? O que tem lá? Tiago sabe. Tiago frequentava lá. Não, Tiago não. É que Tiago tinha um estabelecimento comercial aqui. Ele era vizinho. O que tem aqui na frente? Tem uma cartomante. Tem uma cartomante. Ela vive colocando um papelzinho aqui na frente da igreja. Você que está com problema no casamento e quer que a tua esposa volte, 7 dias eu resolvo. Eu mato ela. Não, assim. Os caras têm tudo aqui na frente, aqui, ó. Para arrumar emprego, para quebra de maldição, mal olhado, se fizer o trabalho contra você. É só atravessar a rua aqui que eles resolvem tua vida inteira. Então você entrou aqui, Deus não falou com você, a palavra não veio com você, você não tem certeza, o que você faz? O que você faz? Atravessa a rua. Atravessa a rua. O que vocês acham? Alguém aí quer atravessar a rua ou não? Vem aqui, orou. O menino está cheio de brotoeja, o menino está cheio de feridinha. Foi no médico. Também não resolveu. O que você faz? Bebezinho. O que você faz? Ele está cheio de brotoeja. Está com umas manchas. Manda benzer, né, Japa? Vamos na benzedeira, vamos na benzedeira. Não, isso aí é soluço. Vamos na benzedeira, porque a benzedeira vai fazer o quê? Vai fazer um chá. A benzedeira vai pegar lá os raminhos, vai jogar na água e vai... Porque eu preciso ter uma solução. Só que Deus falou não. E se Deus não falou não para você nessa igreja, qual é o problema? Onde que está o problema? Onde que está o problema? Nessa igreja. O que você faz? O que você faz? Vamos ali. Lá também não fala. O que você faz? Por quê? Porque Deus não te respondeu. Deus não te respondeu. Eu não sei, Aline, eu posso mexer no negócio aqui, Aline e Alain? Do bebê lá atrás, posso? Falar do que aconteceu lá, naquele momento lá atrás. Posso? Como a gente conheceu esse casal? Esse casal chegou aqui na igreja há uns 15 anos atrás, né? 10 não. Membro, não, mas assim, quase uns 8 anos está aqui. Ela chegou aqui na igreja grávida. E aí ele veio no culto. Ela teve o bebê e quando ele estava saindo, eu falei, e Alain, nasceu? Ele falou, nasceu, pastor. Eu fui dar os parabéns. Mas o bebê nasceu com um probleminha. Nasceu com síndrome de Down e tinha algumas complicações. Cardiopatia, né? Tinha cardiopatia. E foi uma luta muito grande com esse bebê. Era médico, casa, médico, hospital. O Alain não era nem crente. Ele estava chegando na igreja. Nós oramos, nós pedimos a Deus. E Deus acabou levando o bebê. E vocês desistiram de Deus? Não. Como que era aquelas noites orando?
Muitas noites, dias, né? Às vezes no hospital ele ia lá para mim tomar banho, voltar, esperar a maiorzinha dormir para ela pensar que eu estava em casa para voltar para o hospital. Foi muito corrido, nossa. Foi difícil lá? Foi. Quantas vezes você queria a resposta de Deus e não vinha? Um monte, né? Hoje eles têm 2 bebês, né? 2 menininhas, graças de Deus. Mas eu não sabia o que falar para eles. Eu não sabia. Quase um ano, né? Então, talvez a gente ache o seguinte: a gente quer a resposta para tanta coisa, não quer não? E por uma situação dessa, por um momento desse, eu falo que vocês me ensinam a ser crente. Eu olho vocês estão me ensinando a ser crente. Deus não respondeu? Não respondeu. Eu não sei responder isso. Então o que Saul fez? O que ele fez? Ficou quieto? Oi? O que ele fez? Foi ali, ó. Então, primeira lição que a gente tem que ter na vida: se Deus não falou, não falou. Chega. Deus não falou, chega. Nossa, Deus, eu pedi já a vida inteira uma explicação. Você teve? Não teve? Então Deus não falou. Nossa, Deus não falou, gente. Porque nos presenteou com a vida dele até hoje. Olha só, gente, o que essa moça está dizendo. Até hoje Deus fala com a gente, pelo presente que eles tiveram, tão pouco tempo. Segunda coisa, quando Deus não fala com a gente, o que a gente faz? Você já percebeu que toda vez que você errou, foi que você não ouviu Deus ou Deus não te falou? É o segundo erro. Qual foi o segundo erro dele? Se Deus não falou comigo, eu vou dar um jeito para Deus falar comigo. Então o que eu vou fazer? Vou procurar uma mulher que consulte os mortos. Vamos lá. Deus aceita que a gente consulte os mortos? Por quê? Por que Deus não aceita que a gente consulte os mortos? Por quê? Vamos ver Hebreus 9, 27. O que diz Hebreus 9, 27? Está ordenado os homens viverem. E depois disso, o que é?
Acabou. Morreu, não tem como, não tem acesso. Não tem acesso. Vamos ver Lucas 16? Vamos pegar do verso 22 em diante. Quando o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi? Continua. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, lhe disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu os males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há o quê? Que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam nem os de lá para cá. Acabou. Não tem como ter acesso. Quando que surge o Espiritismo? Com Allan Kardec, na época da Belle Époque, onde se importava tudo da França, que tudo era lindo. Ele cria então o Espiritismo. Por que o Espiritismo ele atrai tantas pessoas? Oi? Você? Consegue falar com quem já foi. E por que você quer falar com quem já foi? Saber como ele está. Você quer saber como que ele está? O que mais que isso? Não sei. Você não deixa a pessoa partir. Você não quer deixar a pessoa partir. Oi? Então, mas você não aceita. Por exemplo, a gente tinha um casal aqui na frente da igreja, morava aqui nesses predinhos, muitos anos atrás. O menino já prestes a casar, tudo pronto, menino de 24 anos. Um dia ele entra em casa e fala: pai, eu estou com uma dor de cabeça tremenda. Eles foram pegar um remédio, o menino caiu, o menino morreu, 24 anos. Casamento pronto, já estava tudo marcado. Você sabe quem que morreu naquela família? Todos. Ela não deixava ninguém entrar naquele quarto. Ela não fazia mais nada. Ela era uma grande professora. Ele, professor, eles pararam a vida. Eles entraram num processo depressivo. E nada fazia ele sair daquilo ali. A gente tentou, a gente fez. A gente colocou eles para dar aula lá num projeto que a gente tinha social. Mas não tinha nada que fazia eles saírem daquele estado, daquele momento. O que eles queriam? Ter contato com o filho. Eles queriam ouvir a voz do filho, eles queriam continuar vivendo com o filho. Não tinha como tirar isso deles. E é aí que entra o Espiritismo. Se você pegar essas pessoas, na sua maior parte, eles não conseguem lidar com o luto, eles não conseguem lidar com a perda. Eles precisam disso, e o diabo é extremamente esperto nisso. Ele é extremamente esperto. Só fugindo um pouquinho hoje, qual é a principal religião, a religião que mais cresce na Europa? Sabe, não? Testemunho de Jeová. Por que Testemunho de Jeová que mais cresce na Europa? Porque Testemunho de Jeová é contra governo, é contra político, é contra a sociedade,
Eles têm uma palavra que vai de acordo com quem? Com o que a Europa pensa sobre a vida. Por que os evangélicos no Brasil é o que mais cresce? Por que os evangélicos são os que mais crescem? Porque o evangélico vai resolver a vida de todo mundo. Você não vai ter uma conta, você vai ficar rico, você vai ser curado, você não vai ter mais dor, você não vai ter mais sofrimento, tudo na tua vida vai ser fácil. A coisa melhor que existe aqui no Brasil é ser o quê? Porque quando você é evangélico, resolve. E o que todo brasileiro quer? O que todo brasileiro quer? Que alguém resolva a vida dele. Brasileiro adora o quê? Um jeitinho. E se eu vou dar um jeitinho com Deus, eu posso fazer um negócio com Deus, que eu resolvo todos os teus problemas, porque eu sou assim com Deus, e você acredita, porque eu tenho linha direta. Eu não quero orar, eu quero alguém que ora por mim. Eu não quero ler a palavra de Deus, eu quero alguém que me traga já a palavra. Aliás, eu não leio a Bíblia, eu vou buscar a palavra. Eu busco a palavra. Ontem, acho que no casamento da Aguê, tinha uma senhora assim, né? Aí eu fui cumprimentar, ela falou: o senhor ora por mim? A senhora não ora? Ora. Então coloca o meu nome nas suas orações. Já virou assim, algo assim tão, assim, eu não posso ir para lugar nenhum e falar que eu sou pastor. Qualquer hotel, qualquer lugar que eu tiver, eu falo, eu sou pastor, o senhor ora por mim? Ora. Mas depois que eu oro, eu falo: a senhora tem orado? A senhora ora também? Entender essa coisa de morte, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma pergunta até aqui? A sua pergunta inicial foi: por que Deus não permite que a gente fale com os mortos, né? E aí você trouxe esse contexto de Lucas. Na verdade, está falando que existe um abismo, né? Que, pelo meu entendimento, não é permitido. Mas a resposta correta seria: não é permitido? Não existe comunicação, não é a questão de ser permitido, é a questão que é impossível. Não adianta você fazer isso, porque não é aquele morto. Ele não volta, ele não fala com a gente. Tá? Não é nem questão de ser permitido, porque se fosse permitido ou não, eu poderia falar. Tá? Então, eu não falo porque é impossível, não dá para falar. Entendendo? Então, não é uma questão de ser permitido ou não falar com os mortos. É que você não está falando com o morto. Aí não, vê só. Então, aí a gente vai chegar nisso. Gente, não dá para falar com ele. Vocês conseguiram entender isso? Que não é questão que não é permitido. Você não está falando com ele. Não há mais comunicação. Não existe mais relacionamento com o morto. Mas pastor, eu estava dormindo à noite, eu acordei, sonhei. Mas não foi sonho, pastor, eu vi meu avô entrando aqui. Oi? Você ia perguntar isso? Teu avô entrou ou não? Não foi teu avô, quem foi? Isso. Que sonha com seu pai fica perguntando para os filhos. Normal. Mas é o pai dela. Então, mas é o pai dela. É uma lembrança. Quem que está ali? Quem é assim? Gente,
às vezes eu tenho que conversar com os menininhos aqui da igreja, tem vários. Quando perde avô, quando perde alguém da família, ele vê o pai entrando em casa, aí ele tem medo de ir no banheiro, tem medo de ir no quarto, tem medo, porque ele vê. Ele viu? Viu ou não? Viu ou não viu? Ele falou que viu. Né? O que é real e o que é verdadeiro? O que é real e o que é verdadeiro? Real é para mim. Quer ver? João, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi essa semana, João? O que você fez? O que você comeu, João? Vocês estão vendo o João? Não? Como não? Estou falando com o João? Oi? O João é real? É real ou é verdadeiro? O que o João é? Ele é real para quem? Para mim, ele é verdadeiro? Por que ele não é verdadeiro? Porque só eu estou vendo. Como que você sabe que o que você está vendo é verdadeiro? Eu não sei se vocês lembram um filme chamado Mentes Brilhantes, que era um matemático, que ele via, que ele ouvia. O filme era terrível, porque você não sabia se aquilo era verdade. Até você se enganava com aquele filme. Ele via aquelas pessoas, ele ouvia. Quando você começa a ouvir vozes, ver pessoas que não são verdadeiras, eu posso te dar um conselho, querido? Vai para um psiquiatra. Você começou a ouvir vozes. E é real. Você vê mesmo, você escuta. Só que só você. Tem um distúrbio em você. Você está doente. Você está doente. Pastor, e aquelas cenas assim? Não sei se você já foi num lugar que parece que você já tinha ido. Não parece assim? Como é que chama isso na psicologia? Déjà vu. Déjà vu. Existe déjà vu? Existe ou não? Existe. Porque tem uma série de coisas que está acontecendo aqui dentro que o teu cérebro registra, mas você não sabe. Vocês estão ouvindo o som do ar-condicionado? Quem está ouvindo? Você está ouvindo agora porque eu falei. Não estava ouvindo nada. Quem estava ouvindo o som de ar-condicionado aqui? Te incomodava? Não, por que agora te incomoda? Porque eu falei. O que eu fiz com a tua atenção? Eu fiz a tua atenção se voltar. Aí você se fechou para aquilo que eu estava falando e tornou o quê? Atento. Mas isso tudo o teu cérebro está captando. E de repente você está aqui, você lembra disso e dá aquela ideia: como é que isso eu já vivi? Eu já vi isso. Mas na verdade eram coisas e imagens que estavam gravadas. Quem sonha muito aqui? Quem sonha? Eu não sonho. Eu não lembro de sonho. Minha esposa lembra de sonho todo dia. Todo dia que a mulher sonha. Todo dia eu tenho que sentar e ouvir os sonhos dela. Tem, às vezes, tem uns sonhos assim que eu falo: meu Deus, sonhou de novo? Você sonha? O que foi? Eu ouvia uma pessoa andando no meu quarto à noite enquanto eu dormia e voltava, e voltava.
E até às vezes era aquele calor, né, que estava fazendo, eu tinha que me cobrir, porque eu tinha a impressão que a pessoa parava do meu lado e que ela ia pôr a mão em mim, mas eu ouvia. E um dia eu ouvi assim, a porta do quarto, assim, o barulho da porta, até eu gritei e tal. E meu pai foi lá à noite, mas eu não tinha muita coragem de falar para as pessoas que eu ouvia. Mas eu ouvi muito tempo, enquanto eu era criança, até uns 10 anos mais ou menos, uns 5 aos 10 anos, eu ouvi esse barulho, até eu nem dormia direito por causa disso. Eu ia na igreja pedir, na igreja católica, para mim não ouvir mais, de tanto que isso me perturbava. Sei lá. E aí? É real. Para você era real. Algo te impressionou, você tinha 10 anos. Uma criança não consegue expressar os sentimentos dela. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar pilhando criança. Ah, você está vendo? Me fala como que é. Muda o assunto. Muda o assunto. Porque você vai ficar alimentando a imaginação dessa criança. Porque ela está vivendo alguma coisa, deu um gatilho na tua vida nisso. Qual era o meu gatilho da noite? A loira do banheiro. Quem ia à noite no banheiro? Quem... Gente, a loira do banheiro era terrível, não era? Dava um medo de achar. Era lá fora. A Xuxa? Também tinha Xuxa? Ah, é, mas ela assustou com a Xuxa. É. Gente, aquela loira com algodão no nariz, gente. Não, não. Vocês nunca ouviram da loira do algodão? A gente estudava, a gente era tudo moleque, e a escola que a gente estudava começava a aula às 3h20 e a gente saía 7:50 da noite. Não, o problema até aí tudo bem. Quando acabava a aula, a gente tinha que ir para casa. E quando a gente ia para casa, tinha um trecho que não tinha energia elétrica, não tinha asfalto, era tudo barro. E fizeram um cemitério. Você imagine o que passava ali só. A gente ia, todo mundo conversando. Quando chegava perto do cemitério, todo mundo parava. Porque ninguém atravessava aqui. Ninguém atravessava aquilo ali sozinho. Então, quanta coisa a gente foi alimentando e pessoas inescrupulosas usam isso. Você procurava a loira do banheiro e você não achava. É. Vamos lá. Deixavam partir. Eles não deixavam. A gente não teve mais contato. Eles se definharam e se fecharam entre eles. Tem gente que elabora o luto até hoje. O que é elaborar o luto? É não deixar partir, é não enterrar. Eu estou velando até hoje, porque eu não deixo sair da minha sala. Como é que eu elaboro o luto e deixo partir? Não sei. Eu sei que tem gente que perde alguém da família, chega em casa, tira tudo, doa e a vida continua. Eu sei que tem gente que chega em casa e não deixa mais ninguém entrar naquele quarto. Fica 4, 5, 10 anos. Um dia, essa pessoa entra lá, tira tudo e começa a viver. O que falaram para ela? Não sei.
Eu sei que cada um tem um tempo de elaborar o seu luto. Mas eu preciso começar a ter coragem de deixar ele partir. Deixar o outro partir. Para poder viver. Enquanto eu não deixo partir, eu não vou viver. E é isso que a gente olha e vê muito aqui dentro, como pastor. Minha sogra perdeu o marido, minha sogra perdeu uma filha que era bebê, depois perdeu uma filha com 23 anos e depois perdeu o filho com 20 anos. Era interessante ela. Ela nunca falava das perdas, nunca falou deles. Reunião da família era a forma como ela lidou com a dor. Né? Vocês veem a Marli forte, Marli é toda... Mas quando tem uma situação dessa de velório, Marli desmonta. E a última foi muito dura, da Marilei. Nós estivemos na Marilei num velório num dia, e no outro dia a Marli, de manhã, ela ia fazer aquela devocional da oração. Inclusive está até gravado. E ela começa a falar muito da dor, do sofrimento, do consolo de Deus. Ela se emociona tremendamente, ela chora demais ali. Até porque muita coisa da Marilei havia mexido com ela. Eu acabei de tomar café e fui conversar com a Marli. E ela falou, o que você está falando? Eu falei, bem, você acabou de fazer Ela falou, não sei, onde eu estou? Eu falei, você está de brincadeira comigo, né, filha? Eu não tenho o que fazer? E aí eu percebi o estado que ela estava emocional. Chamei ela para o sofá, calmei, fui falando com ela e ela foi voltando. Depois ela voltou para ver o que ela tinha falado. Então a gente não sabe como cada um reage diante disso. Eu não tinha vivido luto ainda. Eu vivi luto da minha mãe e do meu pai. Mas a minha reação foi ficar quieto. Diante do luto, eu fico quieto. Tá? Mas cada um elabora de um jeito. Enquanto você não deixar partir, você não vai viver. Você tem que deixar partir para viver. Ok? Vamos para o nosso texto, 1 Samuel 18. Primeiro erro foi, Deus não falou comigo. Deus não falou comigo. Segundo erro, se Deus não falou comigo, o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito. Posso dar um jeito? Mas tem umas profetas aqui, não tem não? Vamos dar um jeito, tem uns profetas ali. Aquela igreja tem uma irmãzinha. Deus não falou com você. Eu tenho uma irmã, foi criada com a gente, com o evangelho e tal. Ela vai numa dessas igrejas pseudo-evangélicas. E ela odiava o genro.
Ela queria que a filha se separasse do genro. E ela, sendo evangélica, ela procurou alguém para fazer um trabalho para separar. Às vezes a gente tem alguns irmãos aqui vivendo um momento duro, difícil, até difícil, com uma doença terminal, e aí, pastor, eu ouvi falar que lá em Pirapora a gente vai fazer uma romaria para ser curado. Mas o que você fala? O que você fala para alguém que é da igreja, que foi criado aqui dentro, que conhece a palavra, procurar esse tipo de coisa? Eu vou para Pirapora, eu vou para Aparecida, ou eu vou tomar uma garrafada, ou eu vou ali na clareira. O que vocês acham? O que você fala? Não vai? E a pessoa morre, e aí? Fala para ela que é para ela não ir. Fala para ela que ela está em pecado. Ela está morrendo. O que você faz? A prova. Primeiro que ela não pede para você, porque ela já sabe que você não vai aprovar. Mas você vai condenar. Aí você vê a fé da pessoa. Dona Dirce, casada com o seu Oswaldo, 20 e poucos anos em depressão. Essa mulher não fazia mais nada. Ela vivia na cama, tomando remédio com psicólogo. Eles chegaram na igreja assim. A última coisa que falaram para o seu Oswaldo, o pai do terreiro, falou: o senhor vai ter que ir lá em Goiás, tem uma clareira lá, ali onde ficava aquele João de Deus. O senhor vai botar a tua esposa no carro, o senhor vai pegar pólvora, vai colocar no carro todo, ao redor do carro, você vai fazer um laço, vai pegar um cabrito e você vai matar o cabrito. Na hora que você matar o cabrito, você vai pegar o sangue, vai jogar no carro, vai tacar fogo no círculo, o círculo vai fazer a pólvora, e na hora que o fogo estiver pegando, você solta o laço, porque aí tua esposa vai ficar curada. Quase tacou fogo no carro. Voltou aí ela doente. Um dia eu conversando com ela, falou: dona Dirce, por que a senhora é assim? Quando começou? Ela falou: pastor, a gente vivia na fazenda, aqui estava a minha casa, a casa da minha irmã. A minha irmã também casou, os nossos filhos cresceram tudo junto. A gente vivia de uma forma harmoniosa, minha irmã era tudo para mim, porque eu não tinha mais pais, então essa minha irmã era tudo. Um dia o meu filho brigou com o filho dela, e nós fomos tomar a dor de filho. Aí a minha irmã falou o seguinte: olha, já que você acha que ele que está certo, fica com ele. E mudou, foi para outra fazenda, e falou: nunca mais quero te ver. Quando ela me contou isso, eu falei: você quer ser curada, dona Dirce? Ela falou: quero. Faz um bolo e leva para ela. Que? Faz um bolo. Se a senhora fizer um bolo e levar para ela, e tomar um café, a senhora vai ser curada. E ela fez um bolo. E quando ela entrou, aquela irmã dela, ela falou: eu olho todo dia, esperando você vir aqui. Todos os dias, 20 anos, eu estou te esperando. Hoje eles moram lá em Cristalina. E ela foi curada. Nunca mais tomou remédio. Quanto que eles pagaram para mim? Oi? Quanto que pagaram para mim? Pagaram sim.
estão pagando, eles estão ensinando a palavra de Deus em outros lugares. Eles estão falando de Jesus, amém? Tá bom? Vamos voltar lá para o texto, 1 Samuel 28, isso. Então Saul se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi com 2 homens. E chegaram de noite à casa da mulher. Saul lhe disse: peço que me adivinhes pela necromância, que me faça subir aquele que eu te disser. Qual outro erro aí? Qual é outro erro? Mentiroso. Ele é mentiroso. Ele se disfarça. Mais uma mentira. Ok? Mais um erro. Vamos continuar. A mulher respondeu: tu bem sabes que Saul fez, como exterminou da terra os que consultam os mortos e os adivinhos. Então, por que preparas uma armadilha contra mim para me fazer morrer? Só espera um pouquinho aqui. Essa mulher é mais crente que ele. Por quê? Porque ela conhece a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Quantos aqui já deu umas pisadas na bola e alguém já falou: mas você não é crente? Quem já ouviu isso? Mas você não é crente? Quem já ouviu um negócio desse? Às vezes a gente fica até com dúvida, né, cara? Quando alguém fala para você: você é crente, e às vezes você está fazendo alguma coisa que Deus quer que você faça. É um outro episódio que o Carlos depois vai contar para a gente aqui. Alguém já não falou isso para você? Mas como é que você faz isso? Mas você não é crente? Crente pode? Alguém já falou isso para você? Mas crente pode? Com as prestações do carro atrasada, aí eu fui até num estacionamento, aí o rapaz olhou o carro, tal, falou: eu até posso comprar seu carro está em bom estado, está com as dívidas. Aí olhou para mim e falou assim: você já viu o que está escrito lá atrás do seu carro? Aí eu olhei assim: já. Ele falou: você não acredita naquilo? Aí estava escrito lá: Deus, Deus posta todas as coisas naquele que confio. Estava escrito atrás do carro. Ele foi vender, estava desesperado, e atrás do carro estava um adesivo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O cara do estacionamento falou isso para ela. Marli estava com cálculo renal, ela tem um rim só com 30% de função. Esse rim tinha 4 pedras, uma pedra era desse tamanho. A gente era muito pobre, a gente não tinha condições, e aí a gente conseguiu fazer um plano lá em Franca, e o médico ali resolveu fazer a cirurgia dela. Então, anestesia geral, abriu o rim, aquela cirurgia aberta, tirou as pedras, né, fez raio-x, deu remédio, deu tudo. E aí a gente veio, era final de ano, isso foi em novembro, e aí tinha as comemorações lá na igreja, e a gente ficou até o Natal, não ficou nem no Ano Novo, e a gente já saiu para ficar aqui com a mãe dela em São Bernardo. 15 dias se passaram, a Maria olhou para mim e falou: eu acho que eu estou grávida. Eu falei: você está de brincadeira? Não, estou grávida. A gente nem fez teste de farmácia, a gente correu no pronto-socorro de São Bernardo ali e fez o exame ali. E quando ela pegou o exame, ela olhou para mim e falou: estou grávida. Falei: mas você tomou raio, você teve raio-x, você fez cirurgia, você está tomando antibiótico. E agora? Vamos voltar com o Dr. Márcio. De lá a gente já ligou para o no paraíso. Está com Deus. Como é que Samuel sai da
Outra. Aí ele pergunta para ela, me explica aí que você está vendo? Ela disse, ele é um ancião coberto com uma capa. Um ancião coberto com capa. Como que é isso? Qualquer um de cabeça branca. Um ancião coberto com uma capa. E Saul percebeu que era, o que diz o texto? Saul o quê? Entendeu, na tua Bíblia, dá uma olhada aí, que vai aparecer, que ele entendeu. Que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Você quer ver uma coisa? Eu não sei se vocês já foram em sessão espíritas. A gente tinha um casal aqui da igreja que morava parede com esse centro espírita que tem aqui em cima. O Roberto e a Natalice, eles não tinham condições na época e eles moravam ali. O terreno que eles moravam era o terreno da Bem-TV. E a Bem-TV falou, se você quiser ficar aqui, você fica. Ele construiu uma casa. Então aqui estava a parede do centro e aqui estava a casa do Roberto, com a Natalice, com a telha. A parede era a mesma parede do centro. Ele tinha 3 crianças. As crianças, à noite, ficavam no sofá agarradinha. Uma vez a gente estava lá e ouviu uma sessão. Era um choro. Era uma gritaria. E aquelas 3 crianças ali, abraçadas com medo. O Jean, a Jaque e a irmã. Era uma gritaria tremenda aquilo. Até eu e a Marli ficamos com medo de ouvir aquilo. Essas crianças, os 3 cresceram ali. E quando o Roberto veio para a igreja, se converteu. Deus concedeu a ele comprar um terreno. Hoje ele tem uma casa com os meninos. Samuel entendeu o que era Saul. E aí ele cai com o rosto em terra. Vamos continuar vendo? Passa para mim. Silas. Silas foi embora também. Acabou a pilha aqui, Silas. Passou. Ele foi embora. Acabou. 11 horas. Vocês vão ver esse texto semana que vem? Passou? Por que me perturbaste fazendo-me subir? Saul respondeu, estou muito angustiado, pois os filisteus lutam contra mim, e Deus se afastou de mim e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos, por isso que eu te chamei, para que me digas o que devo fazer. Pode ir. Então Samuel disse a Saul, por que me pergunta se o Senhor afastou de ti, se te tornou teu inimigo? Foi Samuel que falou isso? Quem está falando isso? É aquele espírito. Continua. O Senhor te fez como tinha dito, por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e entregou a Davi, o teu próximo. Pode ir. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste ao Senhor e não executaste o furor da tua ira contra Amaleque. Lá atrás, um erro que ele tinha cometido. E contigo o Senhor também entregará Israel na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o Senhor entregará o acampamento de Israel na mão dos filisteus. Segura aí, volta um pouquinho. Amanhã Samuel, amanhã Saul, você e os teus filhos morrerão. Aconteceu isso? Aconteceu, mas não foi amanhã. Outra, Saul tinha 6 filhos, morreram 3. Não foram os filisteus que mataram Saul,
que Saul fez? O que Saul que fez? Se suicidou. Então isso aqui é mentira. Isso aqui é do capeta. Porque não aconteceu nada disso. Não foi no outro dia que ele morreu. Não foram os filisteus que morreram. E nem todos os filhos dele morreram. Ok? Cuidado com o que vocês estão escutando. Isso o que é? Do capeta. Isso não aconteceu. Amém? Perguntas? Então aqui tem uma sessão espírita. Primeiro que Samuel não vai sair da terra. Saul também não iria aonde Samuel estava. A gente tem as suas dúvidas. E isso não aconteceu. Ok? Tudo bem? Alguma pergunta? Orar? Agradecemos, Senhor, por essa manhã, que a gente aprenda, a Deus, ouvir os profetas verdadeiros e ouvir a Tua voz. E se o Senhor não falar conosco, é porque o Senhor quer que a gente entenda o Seu silêncio, ó Deus. Nos ensina a confiar no Senhor e na Tua palavra. Nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém, povo? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar por escrito ou nos procurar, tá bom? Bom dia.